Como funcionam os negócios com usinas de compostagem? Quais são os maiores erros de quem quer trabalhar ou empreender nessa área? E também umas dicas e macetes aqui para que você possa ter sucesso mais rapidamente com a sua usina de compostagem. Tá? No final, eu também vou dar umas dicas de como você pode se desenvolver para, quem sabe, trabalhar ou empreender na sua usina de compostagem que você tanto sonhou. Bom, sejam bem-vindos aqui ao canal do Virapuru Training Center. Meu nome é Gleison Machado e eu tenho o prazer de conversar hoje aqui durante alguns minutinhos só com você para falar desse assunto, que é um assunto que deixa muita gente apaixonada, que é o tratamento de resíduos orgânicos. Né? Então, assim, existem várias possibilidades para o tratamento de resíduos orgânicos e uma delas é justamente a usina de compostagem, que é isso que eu quero falar com vocês. Bom, gente, vamos lá. Como funcionam os negócios com usina de compostagem? Preste atenção na pergunta, que eu estou falando dos negócios com a usina. Então, como a usina funciona em si, eu vou estar falando em outro vídeo. E como a compostagem também funciona em si, eu vou estar falando também em outro vídeo. Vamos primeiro a esse aqui, que são os negócios com essas usinas de compostagem. Olha, o negócio com uma usina de compostagem, ele funciona da seguinte forma. Você tem uma matéria-prima que chega em um estado para você e entra dentro da usina para passar por um processo aí de usinagem, consequentemente um processamento, e aí depois disso saem produtos. E qual é o produto resultante do processo da compostagem? Né? O nome já diz, é justamente aquilo que a gente chama de composto orgânico. Bom, mas para que serve o composto orgânico? O composto orgânico ele serve justamente para a agricultura, porque ele repõe ao solo os nutrientes necessários para se cultivar determinadas plantas, agriculturas e plantações e enfim. Bom, mas como é que se faz negócio com isso? Aí você tem que entender, né, quais são suas fontes de renda quando você é dono de uma usina de compostagem. Então, basicamente você tem duas possibilidades de ter, inicialmente, só pensando no processo de compostagem, duas possibilidades de renda, que é no tratamento de resíduos orgânicos para grandes geradores. Então você vai oferecer esse serviço para esses grandes geradores para dar uma destinação final ambientalmente adequada para esses resíduos. E a outra forma, claro, a venda do composto orgânico. E aí vai um pouco da sua criatividade também, de fazer uma boa embalagem, de fazer uma boa descrição do composto, quais são os nutrientes, de vez em quando fazer uma análise para que você tenha um material de qualidade e, claro, se preocupar com o processamento para que o seu produto no final tenha a qualidade necessária para que ele receba um preço, né? Ele tenha um valor e possa receber um preço que pague as contas no final. Então, o negócio com a usina ele tem duas receitas, né? Que duas possibilidades de receitas. Atenção, possibilidades. Daqui a pouco na parte dos erros a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira receita é no tratamento de resíduos orgânicos, a segunda é na venda do composto. Beleza. A maior parte das usinas de compostagem que eu conheço na Europa, elas funcionam com essas duas receitas. As duas, tá? Sempre. Ok. E aí, qual é o maior erro de quem quer trabalhar ou quem tem uma usina, quem quer fazer negócio com compostagem? O primeiro erro é abrir mão da receita da destinação final ambientalmente adequada. Você tem que entender que a usina de compostagem ela está dentro de um contexto. Uma usina de compostagem é uma solução para o tratamento dos resíduos orgânicos gerados em uma cidade ou então, sei lá, por exemplo, as podas de árvore podem ser perfeitamente tratados com a compostagem, com o processo de compostagem. Né? Então, você presta um serviço à sociedade ou para o seu cliente. Pode ser uma empresa que está produzindo matéria orgânica que pode ser compostada. Lembrando que lá na parte de como funciona a compostagem, a gente vai falar que nem toda matéria orgânica, a compostagem não é o processo adequado para todas as matérias orgânicas. Não é assim também, tem determinado grupo, tá? Mas esse é assunto para o outro vídeo. Mas vamos lá. Então, as pessoas abrem mão dessa receita. E se a sua usina é uma solução dentro de um mercado de gerenciamento de resíduos, ou seja, existem profissionais que vão indicar a sua empresa, a sua usina como solução para o tratamento dos resíduos, então você deve e pode e deve cobrar alguma taxa por isso. Você pode se basear pela taxa do aterro sanitário. Lá no aterro sanitário da sua cidade, ou lixão, sei lá,
eles devem cobrar alguma taxa para receber os materiais. Aquela mesma taxa, teoricamente, você pode também cobrar para a sua usina de compostagem. E aí, falando de negócio, você cobra um pouquinho mais barato, que é para justamente se tornar mais competitivo, e aí recebe os resíduos orgânicos. Claro que você tem que dar um jeito de separar esse material antes de chegar na usina de compostagem, mas isso também é assunto para questão técnica, né? Nessa parte de negócio a gente se preocupa mais com a questão econômica, viabilidade técnica e econômica, lembra? Aqui é mais a viabilidade econômica. Pois bem, esse eu considero um dos maiores erros, porque você perde parte da receita que poderia viabilizar economicamente a sua usina. O outro erro é você tentar vender o composto orgânico e às vezes não consegue vender o composto orgânico porque não tem aquela cultura, ninguém sabe, não conhece ainda seu produto, enfim. E aí você começa, quem sabe, a achar que aquilo não dá para vender, isso é um erro. Algumas pessoas vão conseguir entender que é o seguinte, a agregação de valor. Vamos então plantar alguma coisa com isso, em vez de vender o composto, vamos vender a plantação. E aí eles fazem uma horta, fazem, sei lá, um jardim, algumas plantas, mas não pensam isso em escala industrial. Só que para você bancar uma usina de compostagem, não é uma compostagem em casa que eu estou falando, tá? Aí você precisa pensar em escala, porque é essa escala que vai pagar suas contas no final. Você tem que vender quantidade de produtos. E claro que tem que fazer uma pesquisa de mercado e enfim, tá? Então, qual o caminho para você chegar mais rápido no sucesso? Né, para você ter mais sucesso com usina de compostagem, com esse tipo de negócio. Primeiro, antes de construir qualquer coisa, porque a construção da usina é coisa bastante simples. Um galpão, um trator e uma peneira rotatória já resolve. Tá? Mas aí você, antes disso, você tem que se certificar de que existem fornecedores de matéria-prima suficiente para você. Você tem que ter uma noção dessas quantidades que vão entrar para que você possa dimensionar a usina no tamanho correto. E claro, logicamente, uma pesquisa de mercado para você entender, é melhor vender o composto, é melhor vender plantas, é melhor fazer uma horta, para quem eu vou vender, e aí tem que ter esse cuidado de para quem você vai vender, tá certo? Essas aí são as dicas, como você pode ter sucesso mais rapidamente. Quais são as dicas aqui? Já que a questão da aquisição da matéria-prima, assim como o comércio da usina, é super importante e decisivo para a viabilização econômica da sua usina de compostagem, então você tem que se preocupar com essas duas coisas. Como você vai ter acesso à matéria-prima? E aí, a dica que eu vou deixar para você é o seguinte, dentro da área de gerenciamento de resíduos, que a sua usina é uma solução para isso, você precisa avançar um pouco mais e, quem sabe, agregar um pouco mais de valor aos serviços da sua usina e prestar o serviço de gerenciamento de resíduos, seja você ou então os seus funcionários, e oferecer para clientes específicos o serviço de gerenciamento. E você pode cobrar por isso e também cobrar para receber o material deles. Então, toda a indústria alimentícia, né, todas as feiras, todos os supermercados, cantinas, esse pessoal, você pode oferecer serviço de gerenciamento de resíduos. Né? E para isso, lógico, você tem que entender o que é gerenciamento de resíduos. Nesse momento, muita gente que sabe elaborar PGRS vai ter dificuldade, porque uma coisa é você elaborar um PGRS teórico e outra coisa é você fazer o gerenciamento nos grandes geradores para que você e sua usina tenham a matéria-prima necessária para você funcionar como usina. Percebe? Né? Então, é muito importante que você se qualifique nessa questão de gerenciamento de resíduos. Nós temos um treinamento que raramente está com matrículas abertas, que é o PIGRS, o Profissional Internacional de Gerenciamento de Resíduos, que te qualifica a trabalhar com gerenciamento de resíduos em qualquer lugar do mundo, seguindo uma metodologia internacional, que serve na Europa e que serve também no Brasil, consequentemente serve para todos os países do mundo. Tá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Aí você olha lá quais são as competências que você pode aprender e como isso vai aumentar suas chances de ter sucesso com a sua usina de compostagem. Depois você verifica aí quando as matrículas vão estar abertas para que você possa se matricular. Ok. A outra parte, que é a parte de vendas, né? Já conseguiu material, já tem as competências do gerenciamento e já vai conseguir material de forma mais tranquila. Aí você vai ter a venda. A venda, dentro da área de resíduos, ela obedece uma lógica, uma técnica, porque a nossa área ela funciona de maneira inversa.
a área normal que você conhece. Então tem a indústria da produção, extração de matéria-prima, fabricação de matéria-prima primária, produtos, venda, comércio, né, para o consumidor, descarte, aí começa a nossa, é ao contrário. Então ela vem lá do consumidor, o consumidor descarta e ele fornece para a gente a matéria-prima. O nosso comprador é quem? As indústrias, em escala. Então a gente tem mais facilidade para vender do que para comprar. Aí, claro que nessa parte muita gente vai dizer, mas tem lixo para todo canto. Pois é, mas nem todo lixo você tem acesso. Tá? Então essa questão de acesso, como eu falei lá atrás, o gerenciamento de resíduos resolve para você. Agora, aqui nas vendas, você tem que ter, já que tem indústria, já que tem grandes compradores interessados, por exemplo, o que seria um grande comprador de composto? Um fazendeiro, poderia ser um fazendeiro. Mas qual a lógica por trás dessa venda? Essa lógica, ela tem particularidades próprias dentro da área de resíduos, que está sendo ensinada dentro do nosso curso de comércio de recicláveis, que eu vou deixar também o link aqui embaixo. Aí você pensa que a sua usina de compostagem, ela vai ter o composto, mas ela também vai receber um plástico, vai receber alguns outros materiais recicláveis que o pessoal acaba colocando isso junto, e aí você vai separar dentro da usina, tá? Não espere que a sua usina receba só material puro, que não é assim, não vai chegar só o orgânico limpo, então vai receber outros materiais, você separa lá dentro, daqui a pouco acumula, você vai aprender a vender. Então, a competência que você precisa aqui para dominar essas vendas está sendo ensinada no nosso curso de comércio de recicláveis, aqui embaixo. Apesar do nome ser comércio de recicláveis, mas ele também serve para o comércio de composto orgânico, que também segue o mesmo princípio. Tá bom, gente? Uma outra coisa, bem interessante. Fica ligado que, às vezes, a gente oferece aí alguns encontros de pessoas interessadas em empreender ou trabalhar nessa área de resíduos, que a gente chama de imersão em negócios do gerenciamento de resíduos. Também tem uma imersão dessa para a área de biogás, e aí a gente tem outra imersão para a área de gerenciamento de resíduos. Fique ligado aí no nome, que pode ser que mude, né? A gente está planejando fazer algo maior, então provavelmente pode mudar do nome imersão para um nome maior, que a gente vai revelar lá na frente. Tá, gente? Então, o que ocorre? Aí você vai ter a possibilidade de encontrar várias pessoas que querem a mesma coisa que você. Excelente para fazer network, mas também tem aulas didáticas que você vai entender mais sobre esses negócios, vai se aprofundar mais no negócio, né? E tem também as palestras, tem também pessoas convidadas, pessoas que estão trabalhando na área, empresas. Então, assim, é um mundo que você não pode ficar de fora, e normalmente o preço é quase que de graça, entendeu? O valor que é entregue é muito grande para um preço que é cobrado. O ticket para você entrar nesse evento é realmente muito baixo. Quem sabe você vai encontrar ali o seu parceiro ou sua parceira. Vou deixar o link também aqui embaixo, aí você dá uma olhada se está com inscrições abertas para esse evento. Do mais, e aí, gostou? Então, se inscreve aqui no nosso canal do Virapuru Training Center, né? E clica no sininho lá para que de vez em quando a gente tem live você for avisado também dessas lives, e nos segue. Saudações sustentáveis, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!